Olá pessoal, você que está vendo o replay, que parou para ver o replay dessa live, fica conosco, porque vai ser um bate-papo muito bacana com o Maurício Frizarin e a gente vai tratar de inovação, tecnologia, enfim. Meu nome é Rony, eu sou sócio e comercial na R Samurai e serei seu host aqui hoje. Então eu vou convidar o Maurício para a gente poder começar o nosso bate-papo. Vamos lá, guardando o Maurício, esperando a conexão dele. Um minutinho só. Maurício, Opa, bom dia. bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia a todos. E aí, tudo bom? Bom dia. Graças a Deus, meu caro. Pô, muito feliz aqui em poder te receber na Samurai Labcast. Eu preciso te agradecer duas vezes. Primeiro, que eu sei que o seu tempo é muito escasso. E assim, obrigado por esse tempo disponibilizado, parar e poder fazer esse bate-papo com a gente. E segundo, nosso muito obrigado também por ter ajudado nessa construção digital da Kion. Que veio fazendo o barulhão, né? Mas, Maurício, aqui tem pessoas que o conhecem, outras pessoas que sabem quem você é. 2 ou 3 minutinhos, conte para nós, fale sobre o Maurício. Tá, já, um prazer. Prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigado pelo convite. Eu comecei a desenvolver software quando eu tinha 16 anos, né? E aí, assim, uma curiosidade que todo mundo acha legal é que uma vez me convidaram para... Estavam procurando alguém para digitar a lista telefônica. Aí eu comecei a digitar a lista telefônica da cidade, né? Que é um negócio que não é muito comum, mas na época, em 1989, você não tinha nada digital, né? Assim, era tudo, vamos dizer, mais manual, né? Sim. Digitei a lista telefônica, precisei fazer um software para ajudar, né? Um software de cadastro para facilitar. E aí o pessoal ficou sabendo e começaram ficou sabendo, né? Eu estava estudando técnico em processamento de dados, né? E aí quando aparecia alguma coisa para desenvolver, assim, meio correndo, final de semana, alguma coisa assim, eu falei, acho que o único cara louco para fazer isso e varar 24 horas é o Maurício. Indicavam para mim, né? E eu comecei a desenvolver software. Tá. Né? E aí foi que as empresas começaram a pedir nota fiscal. Eu entrei numa empresa, inclusive, refiz o software da empresa, né? Que era uma empresa de engenharia. Ela emitia boletos, né? E aí eu comecei a refazer o software. O proprietário da empresa viu e falou assim, mas o que você está fazendo? Eu falei, não, já terminei. Ele falou assim, não, mas isso aqui demora 20 dias de trabalho. Eu falei, não, então eu refiz o software. E aí ele achou estranho, porque ele tinha gasto muito dinheiro naquela época, né? Fazendo o software. Sim. E aí o moleque lá de 16 anos tinha refeito o software de 16 graça, anos. né? Bom, aí ele começou a me indicar para desenvolver software para os empresários que investiam nessa empresa dele, né? De engenharia. Aí começou que eu comecei a trabalhar part-time só lá e comecei a realmente focar em desenvolvimento de software, né? Era tailor-made, quer dizer, eu desenvolvia o software de acordo com o que o cliente pedia. Bom, o que aconteceu é que aí ele começou a pedir nota fiscal, precisava ter nota fiscal. E eu tinha 16 anos nessa época. E aí eu estava ganhando muito mais dinheiro desenvolvendo software do que trabalhando meio período como programador, operador de computador. Daí eu falei com meu pai, arrumei um sócio e nós abrimos a Folhamatic na época. Uau. Né? E em nome do meu pai e em nome do pai do meu sócio, porque a gente não podia ter empresa com 17 anos. Né? E aí eu tive... A tecnologia já era o DNA ou uma aptidão? Hein, Maurício? A tecnologia... Eu acho que já era... Sempre... Opa, caiu. Já era o DNA ou foi aperfeiçoado? Sim, então... Não, então, assim, eu sempre gostei de desenvolver, né? E aí apareceu um trabalho para desenvolver um software de folha de pagamento. Me interessou bastante, daí que surgiu o nome Folhamatic, não era Folhamatic no começo, né, da empresa. Bom, aí
foi que continuei, né, desenvolvendo, e aí comecei o software realmente, que virou a empresa que ela realmente é, praticamente um ano depois de ter iniciado, né, o que ela ainda é. Bom, e continuou crescendo, uma estratégia de trazer representantes, de criar um software muito fácil de usar, que os clientes gostassem, né? E aí começou a ter uma repercussão bem interessante, né, no mundo contábil e nas pequenas empresas, e nós começamos a crescer muito, né, ao longo do tempo. Sim, legal. Com isso, a Folhamatic virou a maior empresa do setor, na época, né, mais ou menos em 2000 e pouco, né, a gente só desenvolvia basicamente folha de pagamento, contabilidade, escrita fiscal, né, ficou focado nisso, não tinha mais nada de desenvolvimento específico, né, sabe, tailor-made, não tinha mais nada disso há muito tempo. Aí um fundo americano, na época, lembra dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Assim, todo mundo tinha que investir nos BRICS, enfim. E aí um fundo americano me encontrou no Brasil. Nessa época, em mais ou menos 2011, o mercado estava bombando, né? O Brasil estava indo super bem. E nós estávamos com uma demanda, sabe? As empresas internacionais queriam vir para o Brasil. Era uma demanda assim, absurda por empresas. E nessa época, a ideia de eu ter vendido uma parte da empresa para esse fundo americano era que eu realmente queria fazer um IPO. Né? Eu queria abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores. E aí eu vendi uma parte para aprender, para estruturar a empresa, né? Lembra-se, como eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa, eu tinha noção como é uma empresa listada em bolsa, como é uma, né? Faltava aí uma ponta de entendimento como isso funciona, né? Bom, depois teve... Cara, você era praticamente um menino, né? Assim, a experiência... Com sangue nos dentes, né? A experiência foi sendo adquirida com o tempo, né? Então, não teve uma experiência extra, apesar de ter estudado bastante, não teve assim uma experiência vivenciada em trabalhar numa empresa ou multinacional, uma empresa grande, ou alguém que abriu capital. Então, como não tinha isso, nós tive que aprender, né? E aí, melhor jeito, aprender com os americanos, em Nova York, né? Era o maior fundo focado em tecnologia, né, dos Estados Unidos na época, só focado em tecnologia, né? Bom, vendi uma parte da empresa para eles e eles começaram a me ensinar, né, vamos dizer assim. Começou a dar um treinamento para realmente estruturar a empresa, colocar diretores, colocar um board, enfim. Comecei a aprender muito com eles. Nesse momento você estava com um pé aqui e outro lá, né, Maurício? De certa forma. Você ainda tinha um legado aqui, né? Não, sim, eu estava o tempo inteiro no Brasil, mas viajando toda hora para Nova York. Tá. Quase todo mês, um mês sim, mês não, no máximo, eu ia para Nova York, passava alguns dias lá, né? E eles vinham para cá também, né? Então, assim, ou eu ia para lá ou eles vinham para cá, mas ficava assim, era um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem final de semana nem nada. Bom, aí uma outra parte também interessante foi... Bom, aí uma parte também interessante é que com o tempo, né, com a entrada, com o trabalho com eles, a ideia foi, organizamos a empresa, começamos a fazer aquisição, né, nós adquirimos a IOB, que é uma empresa muito conhecida no Brasil, né, que eu tinha uma ideia de conectar o software com conteúdo, né, isso ninguém tinha feito no mundo ainda, e achei que seria super interessante. A pessoa está usando o software, como funcionava, né, na época. Você está usando o software, você vai lá, pega o boletim IOB no papel, olha, lê, entende como funciona, volta para o software e continua usando. Aí eu falei, bom, isso não é exatamente o ideal, né? Então, eu queria criar um link. Quando você está no software, você simplesmente clicava um botão, ele importava as coisas, ele pegava as suas informações, ia até um computador central, pegava toda essa informação que você precisa e traz para você, sem você ter que levantar da cadeira e ir lá e procurar, né? Isso, assim, foi difícil de desenvolver porque não tinha tecnologia disponível. Bom, quando deu certo... Só uma questão aí. Quando você falou, eu vou pegar um recorte da sua fala, né? Tudo que a gente constrói nesse equity, né, de poder colocar o nosso cliente final dentro da melhor experiência. É isso que a gente quer no final. Exatamente. Do dia. Você já olhava para isso já nessa época?
Não, exatamente essa era a ideia. É criar uma experiência, né, para o usuário, uma facilidade para ele, que ele nunca nem pediu, vamos dizer assim. Nós enxergamos necessidade ou a possibilidade de facilitar muito a vida do usuário, né? Então, essa foi a intenção nesse caso específico. Lógico, houveram muitos casos, mas só esse em específico, só para ilustrar o que a gente estava fazendo, mesmo numa época lá atrás. Assim, a gente estava realmente inovando no desenvolvimento de software, né? Assim, a gente estava criando coisas novas. Bom, aí resumindo, aí comecei um treinamento para explicar a empresa, né, para investidores, para bancos, enfim, para uma preparação para um futuro Sim. IPO, né, para uma futura Certo. abertura do capital da empresa. Capital. Bom, o que aconteceu é que na minha primeira apresentação para um banco, o banco falou assim, olha, nós temos um comprador para sua empresa. Eu falei, não. Que doce problema, né? Mas assim, honestamente, falei assim, putz, mas não é o que eu queria, eu quero abrir capital, né? Assim, né? Assim, era um desejo, né, de muito tempo. Aí eu falei assim, não, mas tem problema você demonstrar, né, a empresa para essa outra empresa? Eu falei, não tem problema nenhum. Então marcou uma nova apresentação. E aí o pessoal deixou muito claro, não, nós queremos a empresa, implantar essa tecnologia em outros países, queremos comprar. Bom, aí virou um processo, na verdade, em vez de ser um processo do IPO, virou um processo de venda da empresa, né? E aí várias multinacionais queriam vir para o Brasil, como a empresa era maior, todos queriam vir e comprar a Folhamatic, né? Porque é a maior do setor, né? Não era a maior empresa de software, mas a maior do segmento de contabilistas, né? Afinal, bom, naquele momento, era a menina dos olhos, né? Exatamente. Por ser a maior, acaba sendo a menina dos olhos de todo mundo que queria entrar no Brasil. E como tinha vamos chamar, essa obrigação de todo mundo estar nos BRICS, especialmente no Brasil, né? Era assim, tem que entrar. Bom, aí acabou que o fundo, eu não tinha, na verdade, eu não tinha decisão sobre isso, né? Que eu assinei quando você vende uma parte para um fundo, você assina que ele tem o direito, se ele quiser vender, ele tem o direito de vender, né? Enfim, e você seguir ele. Chamado Tag and Drag Along. Mas aí, bom, enfim, acabou que eu vendi a empresa, saí do mercado, né? E fiquei com non-compete, quer dizer, eles estavam, de certa forma, né? Assim, eu não podia trabalhar, fiquei como consultor, né? Por 2 anos. E eu não podia fazer nada, não podia trabalhar em nada. Até eu brinquei que não podia vender nem pipoca por internet. Não podia fazer nada de software, nada em lugar nenhum. Te tiraram do ringue, né? Você deixa ele oxigenar lá, né? Legal, muito bom. Não, sai. Só por curiosidade, foi nessa mudança que veio a volta, o estudo, a sua passagem por Harvard? É nesse momento, Maurício? Isso, eu fiquei então praticamente, né, 2 anos, assim, meio que tranquilo, mudei para os Estados Unidos, e eu sempre tive um desejo de estudar em Harvard, né? Mas sempre soube que é difícil de entrar, sem ter tempo, assim, aí o dinheiro não era mais o problema, mas o tempo era um grande problema. Então, bom, agora eu tenho tempo, tenho dinheiro, eu só preciso conseguir entrar. Aí, o que eu fiz, cara? Me inscrevi, eu tinha vários amigos que estavam lá, que me deram uma força, assim, de olha, porque eles querem ver isso, enfim. E aí comecei a tentar, me inscrevi, né, até com o apoio desses amigos que me deram muitas dicas, enfim. Eu fui para Nova York falar com um deles, que era o cara que ajudou na aquisição da empresa, que ele tinha estudado lá, os pais estudaram, então ele me ajudou bastante, né? E me inscrevi, só que eu não contei para ninguém. Falei, a chance de eu não entrar, talvez seja maior do que eu entrar. Então eu não vou contar para ninguém. Nem para meus pais, para ninguém. Né? É sério. Legal. Não, porque assim, se der errado, pelo menos não fica chato, entendeu? Quem tá sabendo, tá tudo certo. Muito bom. Aí quando eu fui admitido, né? Aí obviamente eu contei, todo mundo ficou super feliz, né? E aí que voltei a estudar. Bom, quando voltei a estudar, aí sim deu até vamos dizer assim, um pouco de vontade de voltar a trabalhar, né? Nesse meio tempo, eu tive muitos convites,
né, de fundos pedindo para eu voltar, né, para montar um business plan, para começar uma empresa nova, falar, nós damos dinheiro, você entra com um percentual, enfim, era assim, para falar a verdade para você, assim, é um sonho, né? O que eles estavam me oferecendo é um sonho para qualquer pessoa. Mas muita multinacional agora no Brasil, não sei se é a hora, não tem nada diferente, né? Assim, não teve. Porque quando a diferença, quando eu fundei a Pratic, o PC, os computadores, eles estavam chegando no Brasil, certo? Então, vamos chamar assim, teve uma mudança de paradigma, mudança do jeito que a empresa trabalha. Antigamente eles trabalhavam na mão, pré-gás na mão, emitia nota fiscal na mão, enfim, fazia tudo na mão. E aí começou a entrar os computadores, começaram a facilitar a vida do usuário, do empresário, do contador. Claro. Isso não, né, assim, isso foi uma mudança, então, né, assim, relevante, né, cultural até, vamos dizer, né, do jeito que você trabalha. Então, eu enxerguei isso naquela época e entrei, né, assim, com tudo nessa área de software. Apesar de eu gostar, né, mas eu aproveitei, ou talvez até, vamos dizer, sorte, né, não escolhi por causa disso, escolhi porque realmente eu gostava de desenvolver software, né, não foi uma decisão de, não, vou aqui porque ganha dinheiro. Não, fui porque eu gosto de fazer isso, não era nem pensando em dinheiro, né. Legal. Bom, e aí tive então, vários convites, né, para voltar a trabalhar, né, e eu recusei. Quando estava, então, em Harvard, tem um negócio chamado Pitch Elevator, que é tipo um Shark Tank, que você apresenta uma empresa, né? E aí eu fui selecionado, né, de todos os alunos, selecionar alguns para fazer a apresentação. Fiz uma apresentação de uma empresa que eu invisto, que chama Bricoflex, né? Que importa produtos da China e vende no Brasil. E aí que você vai estudando bastante, todos os alunos, né? Assim, tinha que ter nesse curso que eu fiz, uma pós-graduação em business, né? Mas ela chama-se OPM, né? É somente para proprietários ou presidentes de empresas com mais de 10 anos. Então, um curso assim, o nível é extremamente alto, né? Então, assim, o aluno que está do seu lado tem no mínimo 10 anos de experiência, né? Então, assim, é muito, muito interessante essa troca de experiência. E aí, obviamente, muita Maurício, gente da área de software. Até queria fazer uma pergunta aqui, ó. Cara, você é um cara inquieto. Acho que essa história que te moveu até aqui, né? Mas, assim, você teve lá dentro, né, fazendo curso, envolvendo com network, imagino que muito 10. Mas a água que você bebeu lá mudou alguma coisa ou só potencializou? Não, mudou, cara, assim, você é outra pessoa, sabe assim, lógico, tem toda a experiência, né, já tinha 25 anos de experiência, mas aquilo muda, porque você faz estudos de casos, né, e assim, com muita profundidade. Por exemplo, nós estudamos como a Amazon nasceu, né? Então, assim, você começa a entender cada passo de cada empresa, sabe assim, como o Michael Dell revolucionou a manufatura de produtos, né, por questão do cash flow. Então, assim, tem muita coisa que você aprende lá que, assim, eu não imaginava que era dessa forma. E aí isso abre, obviamente, sua cabeça, tanto, não só pelo network, mas também estudando, né? E você aprendendo outras coisas. Aí lá, então, assim, vou dizer que superficialmente, mas lá nós tivemos uma passagem por inteligência artificial, Big Data, enfim, teve uma experiência nessa área, né, que me chamou muito a atenção, né, e aí eu comecei a procurar cursos para fazer nessa área, né. Fiz um curso aí eu entrei num curso de inteligência artificial. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi fintech, né? Que eu acho que vai, do meu ponto de vista, isso vai revolucionar o jeito que a gente trabalha com bancos e tudo mais. E aí apareceu um curso em Harvard sobre fintech, né? Exatamente sobre isso. Então fiz o curso. Já que aí mesmo, né? Então, assim, foi bom, vou fazer, né? Interessante, já está Claro. Bom, e aí depois fiz um outro curso em Berkeley, na Califórnia, sobre inteligência artificial. Tá. E aí, bom, juntando tudo isso, né?
E mais algumas informações que eu tive sobre o mercado brasileiro, eu falei, opa, peraí, né? As multinacionais não são exatamente o que eu achei que fossem, né? Tipo, trazer Uhum. super tecnologia, enfim, vamos dizer assim, vai, entre aspas, acabar com o mercado local, virar uma coisa global que você não compete mais, né? Claro. Seria assim, um paralelo, você vende um refrigerante ali tal, de repente vem a Coca-Cola e fala assim, opa, ela vai matar meu refrigerante, né? Mas aí eu Claro. vi que, não, na verdade, assim, o Brasil é realmente um país extremamente complexo, né? Assim, ele não é um país, ele não segue um racional de outros países. É muito mais Sim. complexo, né? Fato. Questão de legislação, enfim. Então, às vezes, o que funciona, mesmo para maiores empresas do mundo, o que funciona em alguns países, não funciona no Brasil. Por exemplo, Não. o maior supermercado do mundo, né? O Walmart. Sim. Ele saiu do É. Brasil. Então, assim, É. bom, a gente não precisa explicar nada para ele, certo? É o maior do mundo. E, de repente, ele... Então, assim, o Brasil realmente é muito, muito complexo, né? Claro. E aí é difícil, às vezes, as grandes empresas se adaptarem a esse mercado, né? No Então, fundo, o que a gente quer, né, Maurício, é jogar solto. Então, você teve uma boa oportunidade plantada por você, mas o fato de poder olhar de cima, né, no cenário macro, falou, peraí, cara, eu tenho aqui todas as variáveis, um ferramental bacana, saio, olho e falo, eu sei jogar lá. Então, é uma coisa que te favorece, porque você já teve em campo aqui. Isso, de alguma forma, olhar para essas variáveis e falar, caramba, eu vou nessa linha. Eu imagino, eu não sei se você projetou isso ou não, mas você pode até contar para a gente aqui um pouquinho de, beleza, eu sei, agora eu retomo as minhas atividades. foi mais ou menos isso, assim, juntando as peças, né, assim, o fato de ter estudado, né, assim, deu, logicamente, uma certa vontade, pesquisado o mercado, como está, o que realmente é a realidade do mercado. Mas essas mudanças agora, por exemplo, nós tivemos uma mudança dos softwares agora, os softwares mais novos, né, os softwares mais modernos, eles são em nuvem, né? Então, isso é uma Sim, mudança, porque quando eu saí, basicamente em 2014, ou ainda hoje, a maioria dos softwares de, das pequenas empresas, dos escritórios contábeis, são softwares que você faz download executável e você usa esse software por ali, né? Essa ainda é a realidade que nós temos hoje. Mas os softwares mais sim, modernos, eles rodam em nuvem, certo? Então, você juntar o que eu enxerguei, né? Assim, a possibilidade de voltar ao mercado, né? Pela uhum. pesquisa que eu fiz, né, no mercado brasileiro, juntando com a possibilidade de ter um software muito mais moderno, não só software em nuvem, um ERP, mais a possibilidade de uma fintech que vai revolucionar, né, o jeito das empresas se relacionarem com o banco, né? Assim, elas vão virar um Ok. banco de uma maneira Uhum. muito mais fácil, né? Assim, sem a burocracia que um banco realmente tem, né? Claro. Mas com a possibilidade de colocar a inteligência artificial. Então, juntando essas peças, eu falei, opa, nós temos uma oportunidade, aí eu acho que eu tenho uma oportunidade grande para voltar ao Brasil e começar de novo, por ser exatamente o que aconteceu em 1990, né? Assim, todo mundo Tá. estava usando o computador. Agora, todo mundo já usa computador. A questão é que Ok. agora o software é em nuvem, inteligência artificial, a fintech, né, um banco virtual, enfim, tudo isso junto vai ser uma mudança, né, vai ser uma mudança temporal que vai acontecer agora, como aconteceu mais ou menos em 1990. A diferença é que, óbvio, eu tenho agora a experiência é outra, né? Completamente Uhum. diferente de você ter 17 anos, né? É você ter estudado bem, muito mais, né? Muito mais tempo aí de janela, né? Claro, Janela, claro. Mais horas de voo, né? muito mais horas de voo. Então, bom, enfim. E aí eu achei que era a hora de voltar ao mercado, né? E aí entrou essa pandemia, né? Vamos dizer Claro. assim, de certa forma, está atrapalhando bastante, né? Está atrapalhando De bem, fato. mas de qualquer forma, assim, nós estamos trabalhando, né? Continuamos trabalhando bastante.
para, independente da pandemia, você trabalhando desenvolvendo, né? Tem muita coisa que é um desenvolvimento que nunca vai acabar, né? Por exemplo, na parte de inteligência Sim, artificial não vai fala. acabar nunca, né? Isso não tem como acabar, assim, tipo, vai ter uma equipe permanentemente aprimorando, né? O software sempre colocando nova tecnologia, além, lógico, de alterações de legislação, né? Mas sim, está Perfeito. trabalhando, o pessoal super motivado, inclusive. Muito bom. Maurício, vamos entrar numa seara, poxa, muito 10 até aqui. Para você que está acompanhando a gente, tem um aviãozinho aqui do lado, clica e manda para um único amigo. Eu tenho certeza que esse assunto também vai contribuir com ele. Vamos lá. Você traz no seu legado essa experiência, essa bagagem, esses anseios, né? Por inovação, por tecnologia. E, claro, com toda certeza, isso é o que te move. Trazer a Kion no mar, né, onde você vai nadar com tubarões, né? Você tem, eu sei, aqui não vou usar nem como comparativo, é só para a gente análise de cenário mesmo, né? TOTS, SAP, Senior, Oracle, Bling, Conta Azul. Cara, de repente você chega, você olha para tudo isso e fala, cara, eu vou entrar aí. Agora, com a Kion, o que você quer extrair desse mercado? Para que você veio, né? Acho que essa é a pergunta. Então, assim, a vantagem, né? Agora, a vantagem da Kion em relação aos concorrentes é a tecnologia embarcada no software, né? A gente tem uma Legal. tecnologia superior, né? A gente está na última, vamos dizer, vai na última tecnologia possível e desenvolvendo coisas que ainda não foram feitas, né? A grande vantagem é poder investir, né? Assim, é poder realmente ter um investimento sem necessidade de usar o lucro da empresa, né? Então, isso é um grande diferencial. Assim, quando eu comecei outra empresa, a diferença era que você precisa do dinheiro, você precisa ganhar dinheiro para poder investir, né? Quando você tinha Agora, 17 anos, né? então assim, você precisa realmente, né? Para contratar um programador, você precisa ter mais 2 clientes, 5 clientes, né? E isso, Isso aí. agora não, a gente consegue desenvolver o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, né? Sem necessidade de ter que vender antecipadamente ou ter que fazer alguma coisa que não é o ideal. Isso cria um diferencial incrível, né? Nós não vamos concorrer com a TOTS, por exemplo, que é uma ótima empresa, porque a ideia é vender basicamente para micro e pequenas empresas, né? Inclusive, nós vamos ter até um software de NFE gratuito. Não, nós já temos um software de NFE gratuito, na verdade. Nós vamos lançar agora, né? Então, essa diferença que a gente traz, que passa a ser muito competitivo, mesmo com empresas que já estão há muitos anos no mercado, é o fato de ter uma inovação tecnológica grande que vai facilitar muito a vida do usuário. A ideia é realmente revolucionar o mercado de software para pequenas e médias empresas. Legal. Você sabe, Maurício, que o que a gente coloca como objetivo para poder estruturar um negócio é a experiência do usuário. Cara, eu penso na questão de ele poder navegar, ainda mais se tratando de um software, né? Que eu tenha flexibilidade, que seja amigável, que seja rápido. Ou seja, eu estou sentando na cadeira junto com o meu usuário. Cara, perfeito. Eu acho que se chegou até aqui é porque, com certeza, você pensou. Pensando em expansão, nós que temos aqui o nosso dia envolvido com marketing, eu sempre quero a atenção desse meu usuário, para que a gente consiga alcançá-lo, envolvê-lo, atraí-lo e fazer com que ele aumente esse nível de consciência e a gente consiga esse relacionamento comercial. Pensando em expansão, para onde a Kion está olhando na questão de trazer os pares ou os clientes chaves para dentro do negócio? Então, alguns clientes-chave nós estamos convidando, né, para conhecer o software, né, antecipadamente, né, nós estamos tentando pegar realmente pessoal que realmente conhece muito da área, tem um espírito inovador, realmente quer ter o melhor software possível, né? E a resposta para isso tem sido assim fantástica, né? Assim, todo mundo tem
tem adorado a ideia do software, porque, na verdade, a gente está mudando o jeito de você usar o software, né? Assim, não é exatamente assim, a maioria dos softwares é basicamente igual, né? Assim, os nossos também eram quando tinha Folha Mática. Aí a ideia agora é criar alguma coisa realmente inovadora e dar essa experiência ao usuário diferente, né? Bem diferente e muito mais agradável de você trabalhar do que um software tradicional, pelo uso da inteligência artificial. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas cortou um Perfeito, pouquinho. não. É que eu falei justamente nessa projeção de share mesmo, que você está olhando para poder ter como foi feito na Folha Mática no passado, né? O que você tem de repente de estratégia para poder trazer os seus pares e fazer com que você também tenha o seu espaço no mercado, né? Então foi isso, pensando mesmo em estratégia. Nós montamos uma estratégia, agora eu entendi melhor, de franquias, né? Então, a nossa expectativa é ter até o final do ano, se o mercado reabrir, né? Nosso target é ter 50 franquias, principalmente no estado de São Paulo, na região sudeste, enfim, começar aqui pelo sudeste, ter 50 franquias que vão, na verdade, nos representar, vender o software, implantar, treinamento quando necessário, né? A ideia é que o software não precise praticamente de treinamento. Claro que sempre algum treinamento tem que ter, porque o software a área é complexa, né? A quantidade de coisas que você faz é relativamente complexa, mas a ideia é que o software praticamente não precise de treinamento, seja uma coisa muito simples de usar, né? E seja agradável para o usuário. Eu acho que a informação, ela nunca teve, é óbvio, né? Sempre teve relevância, mas agora, cara, você tem que ensinar o seu cliente a poder usar da melhor forma, você tem que ensinar o seu cliente a comprar de você. É isso que nós queremos, né? Para que ele consiga extrair o melhor daquilo que foi pensado. Cara, é perfeito. Eu olhei, né, na sua fala aí e eu vi pequenos hubs, né? E você vai pulverizando, marcando o território, espalhando a questão da própria presença. Acho que é essa linha que você está seguindo. Uhum. A ideia nossa é que de venda por indicação dos próprios usuários, né? Assim, ele realmente goste do produto, como aconteceu na Folha Mática lá atrás, né? Assim, fazendo um resgate de um paralelo. Quer dizer, a gente vendia principalmente por indicação dos próprios clientes, né? Então, assim, a ideia é essa, é que o cliente realmente goste do produto, ele seja bem precificado, né? E indique para o amigo lá, né? Eu acho que um usuário que está feliz com qualquer produto, ele indica o produto para o amigo, né? Então, assim, essa é a principal intenção, a gente realmente encantar o usuário a ponto dele falar assim, pô, pro amigo, olha, usa que é super legal, né? Acho que esse vai ser o melhor marketing possível para nós, né? De fato, a indicação, seja ela até pelo boca a boca digital, né, ou mesmo presencial, ela traz, ou ela deixa na mão um pouco da responsabilidade. Falar, olha, tá aqui. Quando você indica, você leva, né, você dá contigo a questão de uma chancela. Então, o fato de eu poder potencializar isso e levar, cara, usa de solução. Quais as maiores empresas do mundo hoje, elas de alguma forma, elas tiram a pessoa de um ponto A e colocam ela no ponto B. E aí elas ganham, dentre os benefícios, elas ganham tempo, elas ganham escala, elas conseguem extrair o melhor da experiência e no seu foco, que é B2B, né, Maurício? Uhum. Sim. Mais direcionado B2B, né? Exato. A gente vai vender o software para pequenas empresas, né? Não tem, na verdade, não vai ter software para pessoa física, né? Mesmo realmente a microempresa também nós teremos o software, né? A versão até gratuita a ideia é ter uma versão gratuita, ele começa a usar, quando ele crescer um pouco, né? A empresa crescer, a gente ajuda, vamos chamar assim, né? A gente quer ajudar ele a crescer, quando ele crescer, aí ele começa a pagar um pouquinho e contribuir, né? Pagando, né, o software, mas inicialmente vão ter tudo versões gratuitas para realmente ajudar as microempresas a crescerem. Show de bola, show de bola. Maurício, uma curiosidade.
Você, né, né, está imerso na questão da inovação, né? Você acompanha e está atualizado com a nossa evolução no mercado. E eu queria tocar num ponto aqui muito importante que a gente olha para isso. Voz. Né? Nós temos um usuário, normalmente ele estava, né, fisicamente curvado, ali, teclando, e nós estamos voltando numa postura e trabalhando com o nosso mobile, né, na questão de voz. Você tem automação, né, que você é controlada por voz. Você tem alguns players de mercado que você consegue fazer comandos, e esses comandos, eles administram, eles otimizam o seu dia. E nós podemos falar também podcasts, enfim, como você olha para essa variável voz? Então, o nosso software, ele conta, né? Você sabe que inteligência artificial, ele tem várias áreas de atuação, de estudo, de desenvolvimento, né? Uma área, por exemplo, é reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, é uma área da inteligência artificial. Uma outra área é machine learning, que é o que a gente usa, né? Que é fazer a máquina aprender com o usuário, aprender e começar a desenvolver novas tarefas. Uma outra área é a voz, né? Que justamente é o reconhecimento de voz. O que nós temos hoje no Kion, nós temos o Kion Bot, né? Que é um robô que tem um robô 3D que se movimenta, enfim, e ele atende comandos de voz. Qual é a diferença dele, por exemplo, para uma, sei lá, Alexa ou qualquer reconhecimento de voz por do carro ou qualquer coisa assim? Você fala exatamente o que você tem que falar e ele executa se ele entender, certo? Se ele não entender, ele não executa. Qual a diferença? O KionBot, ele consegue interpretar o que você está falando e interagir com você. Então, por exemplo, se você pedir para ver uma nota fiscal e falar de qualquer jeito, por exemplo, aí, bro, eu queria ver uma nota fiscal, ele vai entender, né? E aí ele vai perguntar para você, né? Ele vai perguntar para você, porque ele sabe, ele viu sua intenção sobre nota fiscal, mas ele não entendeu a primeira parte. Então ele vai perguntar para você, mas você quer procurar a nota fiscal por ano, né? Assim, ele vai interagir com você, entendi que você quer nota fiscal, mas é de entrada ou de saída? Eu quero procurar uma nota fiscal de saída, né? E aí você fala normalmente, né? Ele vai te fazendo perguntas, você conversa como nós estamos falando agora. Não precisa mexer em nada, não precisa falar palavra-chave, não tem nada disso. Você consegue realmente interagir e, por exemplo, encontrar um documento. Isso é extremamente útil, por exemplo, para busca, para checar alguma coisa rápida. Assim, na verdade, você não precisa usar. Você pode ir lá e digitar o que você quiser, ele vai fazer a busca igual. Mas se você quiser usar a voz, né, ele funciona perfeitamente bem e interage, que eu te falei que é o diferencial, né, em relação a um comando de voz comum, né? Nós estamos falando, Maurício, em empresas do futuro, óbvio, né? Mas a inteligência artificial, ela não tem fim, né? Não, porque a inteligência artificial, ela é diferente da inteligência humana, né? A gente está conversando, a gente está aprendendo, enfim, você pode aprender qualquer coisa de qualquer jeito. A inteligência artificial, na verdade, ela não aprende qualquer coisa de qualquer jeito. Você tem algoritmos, né? Processos matemáticos que fazem com que o computador, o robô, ele aprenda uma gama de coisas, né? Então, seria mais ou menos assim, você ensina ele, olha, agora você vai aprender a fazer esse tipo de coisa. E dali para frente, ele aprende e vai entendendo, a gente chama de treinar o robô, né? Quer dizer, você vai treinando o KionBot e ele vai aprendendo aquelas rotinas. Agora, ele não faz 100% das coisas. Ele faz qualquer tipo de busca, ele faz qualquer tipo de relatório, ele digita para você, ele tem um monte de coisa que ele pode fazer. Agora, alguns skills, né, que a gente chama, eles necessitam ser desenvolvidos, né? É assim qualquer inteligência artificial, né? Você precisa desenvolver. Então, por isso que eu falei que não tem fim nunca. Porque a hora que você começa a desenvolver, sempre fala assim, mas isso aqui me facilitaria muito. Isso aqui eu tenho que ficar fazendo. Peraí, dá para... claro, vamos desenvolver. E aí ele vai aprendendo aquele nova função, né? E ele passa a ter uma nova função para desenvolver para o usuário, né? O que é muito legal é que
assim, quando a pessoa instala o software, né, isso é muito legal. Você instala o software, ele já faz uma gama de coisas. Só que ele começa a ter dúvida, né? Isso que eu te Ok. falei, que a interatividade é diferente. Retroalimentar. Ele começa a perguntar para o usuário, eu não sei isso, o que que eu faço? E agora, o que eu faço? Ah, isso aqui é recorrente? É sempre assim? E ele vai melhorando com o tempo. Então, se você usa o nosso software, acabou de usar, é uma experiência. Se você usa 3 meses, é uma experiência diferente, porque ele já faz muito mais coisa para você. Tipo assim, você pegou um cachorrinho, você treinou ele a sentar, andar, ir para lá e para cá. O cachorrinho novo não faz nada. Ó, ele é engraçadinho, mas ele não faz nada, né? Essa é a diferença. Certo. Então, você treina o cachorrinho, no nosso caso é o robô, e aí ele começa a fazer Claro. muita coisa para você. E é super legal. A experiência Sabe, do usuário é muito legal. você estava comentando, eu estava dando risada aqui sozinho, né? Cara, o meu negócio, o dia a dia, é insights, big idea, para poder colocar uma estratégia. A hora com a inteligência artificial começar a ter essas big ideas, cara, eu vou fechar minha porta aqui e sair correndo. Enquanto isso, é mais transpiração e fazer a diferença, viu? Porque para quem olha para tudo isso, assusta. Você fala, uau, né? Nós temos uma inteligência sendo retroalimentada diariamente e tendo uma leitura digital do ser humano e sendo esses inputs, né? Que vão retroalimentando essa inteligência, ela tende a crescer como cérebro, literalmente, né? Sim, mas assim, eu acho que a gente está muito fora de ter, sabe, de sabe, de alguma coisa que vai tomar conta das armas nucleares e vai dominar o mundo, sabe? Assim, assim, a gente está muito, muito longe disso ainda, né? Então, assim, eu não acredito que, sei lá, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido tão assim, sabe? Igual um filme de ficção, né? Agora, é claro, Sim. você vai falar com o computador, ele vai fazer um monte de coisa para você, isso é realidade, né? Isso, Sim. a inteligência artificial existe há muito tempo já. A única diferença é que ela está barateando o custo, né? Porque assim, tudo é muito caro. Assim, que a gente falei, para o robô aprender alguma coisinha a mais, você tem muito tempo, muitas horas de desenvolvimento para ele criar um novo skill e começar a aprender a fazer uma pequena coisa. Quando você desenvolve o software, você simplesmente coloca ali, acabou e está pronto. Né, para fazer alguma função, por exemplo. Nesse caso, você demora assim 20, 30, 50 vezes mais tempo para fazer a mesma coisa, para que o software possa depois aprender e continuar, bom, de certa forma, se alimentando. Então, isso lá no curso que eu estava em Berkeley, tinha muita gente de grandes empresas, né? E o principal problema deles, por incrível que pareça, era budget. Então, Ok. eles aprovavam um orçamento, e o que acontecia? A equipe começava a desenvolver, depois de X tempo tinha que apresentar o que eles fizeram. E aí o que eles apresentavam era assim, para um leigo, é nada, assim, não andou e gastou o dinheiro inteiro. Né? E aí tinha uma Tá. dificuldade para aprovar um novo orçamento que eles tinham feito, mas era muita coisa. É que aquilo dá muito trabalho e custa muito caro. Né? Tá. A vantagem de agora é que, como os supercomputadores, né, começou a virar uma realidade, assim, você tem acesso a supercomputadores a um custo baixo, né, a velocidade de processamento absurdamente maior, né, e você consegue rodar algoritmos muito mais complexos sem ter um supercomputador da NASA. Praticamente você tem um supercomputador da NASA numa rede da Amazon, Microsoft, enfim. Você consegue ter um poder de processamento absurdo. Então, isso criou a possibilidade de você fazer esses softwares a um custo muito menor. Continua sendo extremamente caro, sim, mas não é mais tão absurdo como era, sei lá, 10, 15 anos atrás. Né? E a É. resposta é muito mais rápida por ter essa facilidade dos supercomputadores. Né? Sabe, Maurício, a gente olha inovação, tecnologias, ferramentas, mas a gente sempre tem um olhar na pessoa, né? É a pessoa que está do outro lado, é a pessoa que está tendo a experiência, é o comportamento de uma pessoa, né? É a pessoa que desenvolve.
Então, assim, quais as pessoas que você traz, de repente, para debaixo do guarda-chuva? É porque aqui nós temos, dentro da nossa audiência, né, nós temos pessoas que estão começando, empresários já que são cases de sucesso, e outras pessoas que gostariam de entender se existe um caminho para ser seguido. Então, assim, eu acho que esse é um caminho sem volta, né? O fato da inteligência artificial em si é um caminho sem volta, né? Cada vez mais a gente vai ver isso, né? Algumas coisas você não percebe, por exemplo, o que o Google faz, o que a Amazon faz, né? Assim, você está pesquisando alguma coisa na internet, aí você entra no Amazon, aí, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, aí de repente ele aparece exatamente, uma mágica, ele aparece exatamente o que você estava pesquisando em outro lugar, né? Totalmente desconectado, estava no browser procurando alguma coisa, e aí ele te mostra exatamente o produto, assim, uma sorte incrível, vem aquele produto que você queria, né? Então, assim, então, esse tipo de coisa. E mesmo na área de propaganda, né? Você sabe disso. Assim, você está precisando de alguma coisa, você tem um interesse, e aí vem aquela propaganda selecionada para você, né? Então, isso é um uso de inteligência artificial assim, que é uma tendência que vai continuar e assim, é uma realidade, vamos dizer, né? São pequenos pontos, muita coisa você nem percebe, você nem sabe, mas que está acontecendo, você acha é sorte. Mas você sabe uma coisa, Maurício? A gente sempre fala isso. O desejo, né, por compra já está na pessoa. Né? O que a gente conduz é esse caminho para poder potencializar. Então, quando você tem um encontro, né, é onde acontece toda essa dinâmica, né? E aí, automaticamente, é o que a gente potencializa no dia a dia. Então, assim, eu acho que é uma tendência natural que vai acontecer, querendo ou não, né? Que vai ajudar as pessoas não quer dizer que a pessoa precisa ser treinada para usar alguma coisa que tem inteligência artificial, até muito pelo contrário, vai se tornar mais fácil e não vai tirar o emprego. Simplesmente você vai ter mais tempo, por exemplo, o que a gente enxerga. Assim, por exemplo, do escritório contábil, sabe? Ele vai ter mais tempo para realmente assessorar o cliente, né? Você passa a ter um pouco mais de tempo, porque aquela tarefa básica que você estava fazendo repetitiva passa a ser feita ainda mais facilmente. O computador ele já trouxe uma facilidade em relação a tarefas repetitivas, né? Naturalmente, você faz menos coisas do que você fazia lá atrás. Por exemplo, emissão de uma nota fiscal, quando você fazia à mão, né? Era muito mais trabalho do que é agora, né? Então, isso já melhorou, né? Então, assim, isso o que vai acontecer simplesmente é melhorar mais, né? Não vai mudar, não, agora não tem mais ninguém, isso vai acontecer sozinho. Não vai acontecer nada sozinho. Simplesmente vai facilitar a vida e tirar mais as tarefas repetitivas, sobrando mais tempo para dar atenção ao cliente, para vender mais, para pensar mais, né, o que poderia ser feito melhor, para controlar melhor a companhia, para vender mais, enfim, ter mais tempo para pensar no negócio em si do que ficar simplesmente com tarefas repetitivas, né, que o robô pode aprender e fazer né, que esse uso da inteligência artificial ele pode ajudar muito nessa parte, né? Agora, você continua tendo que tomar as decisões. A diferença é que alguém está te ajudando ou te dando mais informações do que você tinha antes para tomar a sua decisão. Mas isso não muda nada do ponto de vista de pessoas, de ter que estudar para usar. Para fazer, sim, né? Você precisa estudar muito, né? Mas para usar, assim, do meu ponto de vista, é mais fácil do que você usar alguma coisa sem inteligência artificial, vamos dizer. Né? Haja visto, que eu te falei aqui no Amazon, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é extremamente simples de você achar as coisas, né? Então, assim, não tornou mais difícil, tornou mais fácil. Né? Você acha as coisas mais facilmente, você nem sabe por quê, mas você acha. Né? Assim, é muito fácil de achar. Então, é por isso, pelo uso da inteligência artificial, né? Que esse pessoal, assim, foram os pioneiros para usar isso em massa e ter, obviamente, muito dinheiro para injetar e você nem percebe o que está acontecendo, mas facilitou muito sua vida e você nem percebeu. Né? Exatamente. É legal. Isso que é a parte legal, eu acho. É um entendimento da necessidade. Você consegue fazer com que
a pessoa que está demandando algum tipo de solução. Então, a informação, ela vem literalmente para poder suprir, e ele encontra, né? A inteligência artificial, ele tem esse poder, né? Hoje, as ferramentas que a gente usa, né? Funil de vendas automatizado, você tem meios de poder auditar a evolução, de que qual hashtag está pipocando no momento, mas, assim, se eu não trabalhar em cima de uma realidade com foco naquilo que a pessoa está precisando, cara, eu posso desconstruir. E aí que está. A inteligência artificial combinada com uma pessoa é o que dá essa erupção e essa explosão de grandes ideias. E nós estamos num momento onde a inteligência artificial ela consegue fazer esse encontro. E ela está sendo melhorada a cada dia. Certo, meu caro? Sim, exatamente. Bom, Maurício, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria, cara, que de repente, você sabe que você é uma pessoa que inspira, você trouxe, né, você construiu e você tem um legado. Cara, deixa uma mensagem aí para quem te acompanha, para quem conseguiu parar um tempinho aqui para ouvir a gente nesse bate-papo. Eu já queria agradecer a todos, espero que tenha sido, né, esse tempo tenha sido legal, tenha sido aproveitado, vocês tenham gostado, né? Eu vi algumas perguntas que a gente pode depois responder, né? Foi um prazer estar aqui, um prazer compartilhar nesses conhecimentos, enfim, compartilhar esse meu ponto de vista, né? Espero que tenha sido útil para todos. Cara, muito obrigado, Deus te abençoe, valeu mesmo, as portas estão abertas, estando aqui, vamos aproveitar, a gente toma um café juntos aí, e esse é o tipo de conteúdo que ele não para, né? Nós falamos sobre isso ontem, a informação, ela vai criando vida, ela vai criando corpo, maturidade, então as portas e o canal aqui está aberto sempre que você quiser. Muito obrigado mesmo, tá bom, Maurício? Tá joia. Muito obrigado a você. Tá joia. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Tá joia. Outro, até mais. Até mais.